Bom dia, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Bom dia! Espero que tenham tido uma boa noite de sono e mais um despertar na presença do Senhor, né? Louvado seja Deus por estarmos aqui nessa manhã juntos, para juntos podermos glorificar o nome de Deus, para a gente poder interceder por pessoas, né? Interceder pela igreja, interceder por pessoas que estão enfermas, pelo derramamento do Espírito Santo. Então, louvado seja Deus, né? Pela presença de cada um de vocês. Eu sei que hoje para alguns, né, é feriado, né? Às vezes queria dormir até um pouquinho mais tarde, né? Mas a gente não pode quebrar o nosso ciclo, né? Se a gente deixa de fazer, aí a gente acaba perdendo o ritmo, né? Temos aqui algumas pessoas aqui que estão hoje aqui conosco, né? Como, por exemplo, aqui o irmão Ednan. É isso mesmo, né? Irmã Ednan, irmã Francisca. Tudo bem, irmã Francisca? Cadê o companheiro? Tá acordado já também? Aê! E aí, irmão? Bom dia! Muito bem, sejam bem-vindos, tá? A nossa reunião de oração sempre acontece terça e quinta. Essa semana é terça e quinta. Próxima semana vai ter terça e sexta, tá? Como eu combinei com vocês, na quinta-feira que vem eu vou ter uma reunião de oração com um grupo de pastores e aí a gente vai ter que mudar para sexta. É a cada 15 dias que acontece essa reunião. Então, tem semana que vai ser terça e quinta, tem semana que vai ser terça e sexta. Então, essa semana é terça e quinta, próxima semana é terça e sexta, tá bom? Vou colocar aqui um louvor para a gente poder cantar, só um minuto aqui para a gente poder começar a nossa reunião. Vou só abrir a tela aqui para colocar o louvor. Dos caminhos a seguir, dos senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. Sempre vem desfazendo as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus. Paz e
estarei sempre seguro. E assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, Senhor da vitória, o alimento a vida, rocha eterna da salvação, seu amor me atraiu. Eu me passo alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem necessitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento da vida, rocha eterna da salvação, seu amor me atraiu. Eu me passo alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Muito bem, já fizemos a nossa escolha, né? Começar logo cedo com o nosso Senhor Jesus, né? E para a gente começar a nossa semana bem, além do louvor, vamos agora para o nosso primeiro momento de oração, antes da gente entrar aí na nossa reflexão, tá? Você já pode colocar o seu pedido, já temos aqui um pedido. Você pode aí no decorrer da nossa programação, você colocar o seu pedido de oração e a gente orar pelo seu pedido, tá bom? Você pode digitar aí, colocar no chat, aqueles que já têm essa facilidade. Se você não conseguir colocar aí o pedido no chat, aí você pode abrir o seu microfone no momento aqui da oração e fazer o seu pedido rapidamente, tá bom? Nós já temos aqui um pedido, né? O irmão Tiago pede que orem pelos meus irmãos para que tenham um encontro com Jesus, né? Orai para que a igreja tenha um encontro com Jesus, né? Extremamente importante, viu, irmãos? Uma igreja que tem um encontro com Jesus é uma igreja transformada, né? Ei, pastor, são meus irmãos de sangue, viu, pastor? Meus irmãos, filho da minha mãe. Pronto, então vamos orar pelos irmãos de sangue, bem lembrado. Mas vamos orar também pelos irmãos da igreja, né? Que tem uns que estão precisando ter um encontro com Jesus também, né? Tem outro pedido aqui do nosso irmão Wilson, né? Peço oração pela irmã Josa. Ela está... ela já foi desenganada pelos médicos. Misericórdia, né? Vamos orar então aí pela irmã Josa, né? Para que Deus aí, o médico dos médicos, possa trazer aí a cura, né? A cura física, a cura mental e também espiritual, segundo a sua santa e bendita vontade, tá bom? Eu vou pedir a Josi. Josi, ora para nós, Josi. Ora pedindo aí pela família do Tiago, né? Para que os seus familiares, os seus irmãos aceitem a Jesus, né? Amem a Jesus e aí entreguem o coração a Jesus. E ore também pela irmã Josa, né? Pela Josa aí, para que nesse momento difícil, né? Onde os médicos já lançaram todas as esperanças por terra, que ela não venha perder a esperança em Jesus, né? E se ela não for curada agora, né? Ela, com certeza, na volta de Jesus, Jesus vai trazer um corpo glorificado, né? E a doença, né, não vai mais atingir a vida dela, tá bom? Então você ora aí por esses dois pedidos. Na próxima rodada aí a gente ora pelos próximos, para não ficar muito pedido, senão vai ficar difícil para a pessoa lembrar, tá bom? Aqueles que puderem, fiquem de joelhos e nós vamos orar. Oremos. Santo, Santo, Pai glorioso, eterno Pai, nessa manhã nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, nos prostrando a Ti, Pai, aos Teus pés, porque necessitamos do Teu santo poder, porque necessitamos do Espírito Santo em nossas vidas, Pai querido. Pedimos, Senhor, uma bênção especial à família do irmão Tiago, os irmãos dele, Pai, o Senhor os conhece.
desde antes mesmo de nascer, o Senhor já conhecia e já chamava pelos nomes, Pai querido. Nesse momento, gostaria de reforçar o pedido do irmão Tiago, o desejo do coração, que os irmãos dele tenham um encontro especial com o Senhor, Pai querido. Que eles possam experimentar da tua graça, Pai, da tua grandeza, porque eles possam experimentar, não, que eles possam aceitar na vida deles, Pai querido. Que eles tenham um encontro maravilhoso com o Senhor, assim como nós tivemos essa oportunidade de ter, que esse momento também eles aceitem ter esse encontro, para que eles possam ver quão maravilhoso é servir o Senhor, quão maravilhoso é estar próximo de Ti. Pai querido, tem uma irmã também muito especial agora que está precisando da Tua bênção, Pai querido, a irmã Josa. Os médicos deram para ela um diagnóstico, mas sabemos que a palavra final não vem dos médicos, mas sim do Senhor. Amém. A palavra final vem sempre do Senhor. Amém. O Senhor é o Deus dos impossíveis, o Senhor é o Deus do improvável, o Senhor é o Deus das causas perdidas, Pai. Uhum. Então, nós apresentamos a causa da irmã Josa, que aqui, para nós, seres humanos, é totalmente impossível, mas para o Senhor tudo é possível. O Senhor faz nascer, Senhor, aonde ela em terra seca. Então, Pai querido, faça essa bênção na vida da irmã Josa, se assim for do teu querer, Pai. Faça com que ela seja curada, faça que essa doença, Senhor, seja somente um motivo para que ela se achegue mais ao Senhor, mas que ela nunca esqueça que a cura vem de Ti, Pai querido, porque nós não tinha mais nada para fazer na vida dela, mas o Senhor restaurou a vida da irmã Josa. Pai, nessa manhã nós estamos aqui de encontro contigo mais uma vez, Senhor, pedindo a tua bênção, pedindo sabedoria divina, Pai. Eu sei que nós somos pidões, que nós somos cheios de falhas, cheios de defeito, Pai, mas nós temos um grande amor por Ti. E é por esse amor, Senhor, que nós estamos aqui, porque queremos nos achegar a Ti, queremos nos achegar aos Teus pés, queremos levar pessoas queridas ao Senhor também, Pai. Mas para que possamos fazer isso, precisamos do Santo Espírito em nossa vida. Precisamos nos render a Ti, Senhor, para que possamos ter as palavras certas, na hora certa, de maneira correta, saber ouvir, saber reconhecer as nossas fraquezas também. E também dizer ao Senhor, Pai, nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos falhos. O Senhor conhece todas as nossas mazelas, Senhor. O Senhor conhece todas as nossas mazelas. Então, nós pedimos, Senhor, nos abra os nossos olhos para os nossos erros, para que possamos nos consertar diante de Ti, Senhor. Nós queremos muito, 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 muito ver a Tua glória. Nós queremos muito ver o Teu rosto, Pai querido. Mas nesse momento também, não só ver o Teu rosto, nós necessitamos da Tua bênção em nossas vidas. Nós necessitamos do Teu poder na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos vizinhos, Pai. Nós, os jovens, está cada dia de mal a pior. Nós precisamos, Senhor, levar palavras de conforto para eles. Mas para isso, Senhor, nós precisamos aprender contigo, que é manso e humilde de coração, Senhor. Dá-nos essa mansidão, dá-nos essa humildade que precisamos para vencer essa batalha, para estar junto para ajudar os que estão mais enfraquecidos da fé. Pai, nos abençoe, para que possamos ser luz por onde nós formos, para que possamos ser paz e alegria, possamos levar alegria. Muitas pessoas hoje vivem triste, entristecido, mas é só a falta do Senhor na vida delas. Então, Senhor, que a gente possa levar a Tua palavra, que a gente possa levar Jesus ao encontro de pessoas que, por mais que Jesus está ali de braço aberto, ela se rejeita porque o coração endureceu. São tantos corações endurecidos, tanto fora como dentro da igreja, Pai. Então, pedimos o auxílio do Espírito Santo, conduz-nos, Senhor, conforme Tua boa e eterna bondade, Pai. O Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus tardio e iraço. Eu sei que nós somos errados, eu sei que nós somos pecadores, mas o Senhor é bondoso e misericordioso e vê que estamos aqui, Senhor, Te buscando, porque queremos realmente estar próximo a Ti, porque queremos realmente receber a Tua bênção, porque queremos realmente, Senhor, receber o Teu Santo Espírito na nossa vida. Então, essas manhãs de encontro, Senhor, de busca, é porque queremos ver o Senhor, porque queremos estar próximo de Ti. Então, meu Deus, fique conosco. Conduza nossa reunião para que ela seja agradável aos seus olhos, aos seus ouvidos. Esse é o meu pedido e desde já lhe agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmã, por orar e interceder pelos pedidos, tá? Na próxima rodada,
nós iremos aí orar, já temos novos pedidos aqui, nós iremos orar, tá bom? Se você tiver um pedido, coloque aí na presença de Deus, que é sempre bom a gente orar juntos, tá bom? Irmãos, no nosso culto passado, nós tivemos aí o testemunho do Rafael, foi uma bênção, ó. Quem não pôde participar, depois vai lá no canal do YouTube e assiste, né? Testemunho fantástico, né? Hoje é muito difícil você ver um jovem tão envolvido, né? No que diz respeito à comunhão com Deus, e você vê que se a gente ficasse ali acho que mais umas 2 horas, o menino tinha testemunho para contar, era um testemunho atrás do outro, ele não parava. E aí teve uma hora que ele falou assim, não, eu vou ter que parar porque o horário já deu, né? Então você vê ali que realmente ele está vivendo, né? Assim, na sua essência, um relacionamento com Deus. Porque relacionamento com Deus, assim, na sua essência, irmãos, a pessoa vai sempre tendo experiências com Deus, né? E ali ele contou várias experiências de várias situações, né? Momentos, né? Da atuação de Deus. E é muito bonito ver o quanto Deus ele está tão perto de nós e às vezes a gente não aproveita, né? Essa presença maravilhosa do Senhor Jesus, né? Só depende da gente intensificar a nossa busca, né? A nossa entrega a Deus para que Ele continue fazendo a obra que Ele começou na vida de cada um de nós, tá bom? A gente está estudando, irmãos, então assim, de vez em quando a gente vai trazer aí alguém para fazer uma mensagem, contar um testemunho, né? Eu já estou fazendo contato com algumas pessoas, para a gente não ficar sempre na monotonia, né? Vocês vendo somente a minha cara, somente eu pregando, né? E aí eu trazendo aqui um estudo, né? Aí a gente de vez em quando traz uma novidade, né? Justamente para dar uma fortalecida, uma potencializada aqui nas nossas reuniões de oração. Nós estamos estudando, deixa eu ver se eu tenho ele por aqui. Dá só um minuto que eu vou pegar um livro aqui para mostrar para vocês. Esse estudo que eu estou fazendo com vocês é baseado nesse livro aqui, ó. O nome do livro se chama, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. É porque tem um efeito aí deixa eu tirar, ver se eu tiro esse efeito aqui da câmera, que a gente coloca aqui, porque o fundo aqui às vezes não é tão legal. E aí a gente coloca aqui, deixa eu ver se tem aqui a opção de tirar aqui o desfazer no fundo. Pronto, pra ver. Sem ainda, peraí. Se eu consigo tirar aqui. Esse negócio de configuração tem hora que deixa a gente... Bom, estão vendo melhor aí o livro? Sim ou não? Sim. Quer ver? Estão conseguindo ver? Então esse livro aqui, ó, o nome do livro é Preparo para a Chuva Serôdia, a caminhada profética do povo de Deus entre o agora e o fim. Ele é do pastor Humberto Moura, um pastor aposentado, né, jubilado, e escreveu esse livro, eu já li ele todinho, e aí a gente está fazendo o nosso estudo baseado exatamente nesse livro, tá bom? Então, um livro excelente. Hoje a gente vai para o nosso 3º capítulo. O capítulo de hoje, o tema de hoje, ele é bastante interessante, e aí eu queria que você pudesse aí ter a oportunidade de prestar atenção e aí ver a bênção, né? Porque Deus, ele trabalha de diversas maneiras, né? E esse tema de hoje é uma das maneiras que Deus trabalha na vida do ser humano, né? Deixa eu achar aqui a apresentação. Aqui. Estão vendo aí a apresentação? Acredito que sim, né? Sim? Ok, só. Muito bem. Então veja, deixa eu voltar aqui o slide que está no final. O tema de hoje é a mensagem de saúde, tá, irmãos? Eu vou colocar aqui, não vou colocar a tela toda, porque aqui aí eu fico vendo vocês aqui também, e aqui eu vejo a tela também. Na outra forma não dá pra gente ir. Então a mensagem de saúde é uma restauração integral para a jornada do fim. Então veja, irmãos, Deus, ele está trabalhando na vida de cada um de nós, e esse trabalho que Deus vai fazendo, ele é de maneira completa. Ele trabalha a área física, a área mental e também a área espiritual. Nós já trabalhamos sobre o derramamento da chuva serôdia, trabalhamos sobre a sacudidura, né? Trabalhamos ali um pouco sobre a questão também da angústia de Jacó, trabalhamos no último tema, e hoje a gente vai falar sobre a saúde. Nós, irmãos, somos conhecidos como o povo que cuida da saúde. Até alguns dizem por aí que acham que a gente vai ser... a gente acredita que a gente é salvo porque a gente não come isso ou não bebe aquilo, né? Então isso
Isso sucede, irmãos, devido ao exagero de algumas pessoas em transmitir de forma errônea a mensagem de saúde, porque a mensagem de saúde ela é importante para qualquer tempo, não é só para o tempo do fim. Infelizmente, irmãos, tem algumas pessoas hoje que estão enfermas, né? Isso, cada caso é um caso, mas a enfermidade hoje na vida de muitas pessoas, ela é resultado de uma negligência em relação à saúde. Exemplo, meu sogro e minha sogra, cada um eles têm mais de 70 anos ali. E eles, assim, todos dois têm vários tipos de doença. Só que a gente, só com a minha esposa, eu tô com ela, a gente vai fazer agora 23 anos de casado, com mais 4 anos e meio de namoro e noivado, a gente tem quase 30 anos. Então tem quase 30 anos que eu já conheço a rotina do pai e da mãe dela. E são pessoas que, infelizmente, sempre negligenciaram em relação à questão da saúde. Não fazem atividade física, né? Comem muitas vezes coisas que não devem, bebem coisas que não devem, e mesmo sendo da igreja. E hoje, irmãos, eles com essa idade estão colhendo frutos muito amargos. O meu sogro, por exemplo, né? Alguns dias atrás deu um ataque de, vamos dizer, não é amnésia não, deu um ataque de... Ele estava com um problema lá, que ele começou a agir que nem uma criança, para você ter uma ideia. Então a gente fica preocupado. Então isso infelizmente, irmãos, ele é resultado exatamente de quê? A gente vai plantando e depois a gente acaba colhendo alguns frutos negativos, né? Então isso é muito triste, porque é justamente a lei da colheita. Não tem para onde correr. Então eu fui sair aqui para poder inserir outra pessoa aqui e acabei não conseguindo voltar aqui a tela. Mas tudo bem. Eu vou voltar novamente a tela aqui e aí a gente vai seguindo, tá? Então, irmãos, a mensagem de saúde ela é extremamente importante, não somente para o tempo do fim, mas é para a vida toda. Porque quando a gente tem um cuidado com a saúde, a gente vai colher o quê? A gente vai colher bons frutos no presente e também no futuro. Então, veja, aqui diz assim, ó, a religião verdadeira não divide o homem. Então, a religião, ela não é... Você não pode viver dois momentos ou duas vidas, né? A vida cristã é uma coisa e a sua vida particular, ela é outra coisa, não. A vida cristã ela é uma coisa só. Você tem que ser cristão em todos os lugares onde você está. É dentro da sua casa, é no seu trabalho, é na faculdade, é na sua vizinhança. Você tem que ser a mesma pessoa. Só que, infelizmente, tem muitas pessoas que às vezes vivem uma dupla personalidade, uma tripla personalidade, né? Na igreja ela é uma pessoa, em casa ela é outra pessoa, no trabalho ela é outra pessoa, e isso aí é muito preocupante, porque isso mostra que a religião, ela não está sendo a religião verdadeira, né? Então, o ser humano ele é dividido nessas três dimensões. É a dimensão física, a Bíblia fala, né, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Dimensão espiritual, que é o santo agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A gente tem que racionalizar as coisas, irmão, tem que entender o que nós estamos fazendo, quem nós estamos servindo. E tem a dimensão intelectual. E não vos conformeis com este século, né, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Então veja, esse verso aí, ele atinge essas três dimensões. A dimensão física, a dimensão espiritual e a dimensão intelectual. Ou seja, o ser humano, nós somos divididos através do tripé. Esse é conhecido como o tripé da vida, né? Que é a saúde física, mental e a saúde espiritual. Às vezes a pessoa está bem em uma área, mas ela não está bem em outra. E aí esse banco, que é de 3 pernas, que é o tripé, ele acaba ficando o quê? Não fica bem equilibrado. Às vezes está bem fisicamente, não está bem espiritualmente. Às vezes está bem espiritualmente, não está bem intelectualmente, mentalmente, a saúde emocional está só o bagaço. E aí a gente precisa ter cuidado para a gente poder cuidar dessas três áreas da vida da gente, para que a gente possa ter uma vida equilibrada. Então, em 3 João, capítulo 2, o João ele traz lá um pedido, né? Ele faz ali o desejo que ele tem ali para quem ele estava escrevendo as cartas, né? Ele diz assim, amado, acima de tudo, faço votos por prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, assim, a gente tem que desejar a saúde das pessoas, mas assim, irmãos, a gente também não pode ser negligente e também não podemos ser indiferente em relação às mazelas, né, da saúde das doenças que têm afetado as pessoas,
mas também a gente também tem que torcer e orar pela saúde das pessoas. Agora tem outro ponto, irmãos. Às vezes tem pessoas que estão doentes, por quê? Por causa de escolhas. A pessoa tem uma vida completamente desregrada, não dorme o suficiente, não faz atividade física, a alimentação é toda desregrada, e aí vive fazendo pedido: irmãos, ore pela minha saúde, irmãos, ore porque eu não estou muito bem. Vamos orar. Mas só que o que acontece? A gente tem que orar por duas coisas. Tem que orar pela saúde, mas acima de tudo você tem que orar pela conversão da pessoa. Porque não adianta a gente orar para Deus curar a doença e a pessoa continuar vivendo no mau caminho. A pessoa continuar vivendo de uma forma dissoluta, não cuida. Então, assim, é incoerente até a gente orar por alguém para que Deus cure, sendo que essa pessoa não cuida da saúde. Aí Deus cura e ela volta a cometer os mesmos erros. Então, primeiro a gente tem que orar para Deus curar o coração. O coração precisa ser curado. A pessoa precisa se converter e entender: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então é para a glória de Deus que nós precisamos fazer isso. Então a gente tem que entender que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo ele não é uma lata de lixo. A gente precisa realmente cuidar. Então tudo o que nós fazemos, irmãos, ele vai afetar a qualidade do nosso testemunho. Veja que os maiores testemunhos, os melhores testemunhos, os testemunhos mais poderosos que você pode aí presenciar ou pode assistir aí na internet, você pode perceber que aquela pessoa, ela tem o quê? Ela está fazendo uma reforma de saúde na vida dela. É uma pessoa que está cuidando da saúde. E quando você cuida da saúde, irmãos, você tem um testemunho bem melhor. Porque você vai falar com propriedade. Não adianta você ir lá aconselhar uma pessoa, né, uma congregação, um povo sobre uma situação, se nem você está fazendo aquilo. Então, assim, o discurso pode ser até bonito, mas ele não vai causar o efeito necessário que Deus precisa através de você. Então, assim, precisamos testemunhar? Precisamos. Mas a melhor coisa é você testemunhar daquilo que você está vivendo, porque a mensagem, ela vai ter poder. E aí, 1 Coríntios 10, 31 diz o quê? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façais tudo para a glória de Deus. Tudo não é para nós, irmãos. A glória não é para o homem. A gente está vivendo em uma cultura que as pessoas elas estão glorificando o corpo. Então elas procuram de todas as maneiras, né, ter um corpo bonito. Não tem problema nenhum você ter um corpo bonito, você cuidar do seu corpo, né? Não tem problema nenhum. O único problema é quando a gente faz disso a única prioridade. Então tem gente que você olha assim: nossa, que corpo bonito, está em forma, mas a saúde espiritual está lá embaixo. Não busca Deus, não coloca Deus em primeiro lugar, e aí quando Deus vier, esse corpo vai ser destruído. Entendeu? Então as duas coisas são importantes. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, né? E cuide também do quê? Da vida espiritual. É um conjunto, né? Até porque aqueles que estão recebendo o Espírito Santo, Deus vai impelir essa pessoa, vai convencer essa pessoa dela cuidar da saúde, para que ela não seja negligente em relação à saúde. Então veja, quem é que trabalha para que o povo de Deus não cuide da saúde, irmãos? É o próprio inimigo de Deus. Satanás ele tem conseguido relativo sucesso contra este aspecto na obra. Qual que é? É exatamente a obra da saúde. Você vê que tem muitas pessoas que criticam, tem muitas pessoas que ridicularizam aqueles que estão tentando, né? Tentando viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, eles acabam criticando, né? E aí isso é um problema muito sério, porque a crítica, ela não vem de Deus. A crítica, ela vem de Satanás. Então, nunca use a metodologia da crítica para poder tentar convencer uma pessoa ou tentar fazer alguma coisa que nunca vai dar certo. Nunca vai trazer a pessoa para mais perto de você. Pelo contrário, vai levar a pessoa para mais distante de você. Então, veja, quando Satanás ele trabalha nesse sentido de frustrar os planos de Deus na obra de saúde, veja só quais são os 3 grupos de pessoas que acabam que acabam aparecendo no que diz respeito à obra de saúde. Primeiro, os extremistas. Esses, infelizmente, irmãos, é muito comum a gente encontrar no nosso meio. Os extremistas são aquele que acha que vai ser salvo pelo alface, é aquele que vai ser salvo porque não come carne, é aquele que vai ser salvo por isso, por aquilo. Ele fica pontuando coisas, achando que aquilo é que vai trazer a salvação para eles. Irmãos, nós não somos salvos pelo alface. Nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. É Cristo Jesus que salva a cada um de nós e leva cada um de nós no seu tempo ao quê? A ter a vida reformada. Então esses extremistas, o que é que eles fazem?
Eles se apossam de expressões fortes para prender as pessoas a rigorosas provas. Então ele sempre leva aos extremos. Ele vai subir no púlpito, ele mais fala do espírito de profecia, pega ali textos sobre saúde, mais fala sobre a crítica e fala sobre a Bíblia. A gente tem que falar da Bíblia, a gente tem que falar do que Jesus tem feito. Tem que apresentar a Bíblia para o povo, né? E aí o espírito de profecia e outros recursos, ele é um apoio, ele não é a base, ele é um apoio. Mas as pessoas pegam textos isolados da escritora Ellen White e ali colocam e aí deixam os irmãos apavorados. Não, quem não comer carne não vai para o céu. Não, quem não fazer isso vai... Irmãos, não é dessa forma não. É claro que todos aqueles que um dia vão estar no céu, eles vão deixar completamente esse regime cárneo. Mas isso não significa, se a pessoa come carne, não quer dizer que ela está perdida não, irmãos. Talvez mais perdido está aquele que está acusando do que aquele que está comendo. Entendeu? Então, assim, eu não apoio e nem faço apologia, não, irmãos, é churrasco. Você nunca vai ver eu marcar um churrasco na minha casa. Lá na outra casa que eu morava, tinha uma churrasqueira. Eu morei 2 anos nessa casa, tinha uma churrasqueira. Nunca usei essa churrasqueira. Nunca chamei a igreja, nunca chamei meus anciãos, meus irmãos. Não, vamos lá para casa a gente fazer um churrasco. Por quê, irmãos? Porque eu acredito que isso é um mau testemunho. Eu, como pastor, eu estou promovendo o churrasco na minha casa e ainda trazer os meus irmãos. Sendo que o alimento carne não é o alimento ideal para qualquer ser humano. Mas aí, uma pessoa me convida para ir lá na casa dele, eu falo, não, irmão, não vou não, porque quem come carne vai para o inferno. Não é assim que funciona. Primeiro grupo, extremista. Segundo grupo, os indecisos. Têm sido remissos, contribuindo para aumentar o número de indecisos. Ele, além de ser indeciso, ele ainda influencia outros a se tornarem indecisos. Né? Não, ó, esse negócio aí da obra de saúde, rapaz, tem cuidado, não é assim que funciona, tal. Nem ele vai e nem ele deixa os outros irem. E o terceiro grupo, irmão, são os inimigos. É aqueles que se posicionam. Nem ele vive e nem apoia. Pelo contrário, ele é contra. Ele vai contra a mensagem daquele que está trazendo para a igreja. Irmãos, vamos cuidar da nossa saúde. Irmãos, o regime vegetariano, ovilacto vegetariano é o melhor para nossas vidas, é a orientação de Deus. Aí vem aquele que critica. Né? É o inimigo, aquele que bate de frente. E a mensagem de saúde, irmãos, nós sabemos que é um dos braços, né, de Deus justamente para o seu povo no tempo do fim. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, porque a gente tem os dois lados. A gente tem o extremo, os extremistas, a gente tem os indecisos e a gente tem o quê? Os inimigos. E infelizmente, irmãos, isso pode acontecer tudo em nosso meio. Infelizmente. Isso aí não são pessoas de fora, não. São as pessoas do nosso próprio meio que acabam atrapalhando, às vezes, uma obra que Deus está querendo fazer na vida das pessoas. Tá bom? A gente vai dar uma pausa aqui, depois a gente conclui ali a mensagem para a gente ter o nosso segundo momento de oração. Tá bom? O nosso segundo momento de oração, nós vamos orar aqui. Peço que possamos orar pela igreja, alguém pede pela igreja do Cedere, tá certo? E ore pelo meu genro, né? Alguém está pedindo aqui, né? Para que ele se recupere logo, né? Então alguém está pedindo aqui para orar pela igreja do Cedere e também orar pelo seu genro, né? Para que ele se recupere. Deve ser algum problema de saúde também, tá certo? Agora eu vou pedir um homem que ore para nós, irmão Júlio. Irmão Júlio, ora para nós aí. Falar para vocês, viu, irmão? Quem está com a câmera aberta tem a maior oportunidade de participar, viu? Porque é o que aparece para mim aqui, né? Eu não vou ficar ali olhando nome por nome, né? Ali, quem não está com a câmera, não é que você que está com a câmera fechada não possa orar, mas é para facilitar o processo aqui, tá bom? Então, irmão Júlio. Bom dia. Bom dia. Eu fiz um pedido de oração, não sei se apareceu aí, para orar pelo Jailton. A família dele está fazendo um pedido de oração. Eles não são da nossa igreja, mas diz que ele estava lá com possessão, né? E pedindo também para libertar ele dos vícios de cigarro, bebida. E também aí eu incluí, não sei se apareceu também, pelo meu irmão Douglas, que eu lembrei dele, né? E aí ele também tem dificuldade aí com os vícios, tá? Apareceu sim, irmã. Eu pensei que já tinha lido esse pedido aqui. Ainda bem que você abriu o áudio e lembrou, tá bom? Então, irmão Júlio, o senhor vai orar pela igreja do Cedere e vai orar também aí, né? Aí pediu pelo Jailton, pelo Douglas, né? E a outra pessoa, a pessoa que fez o pedido aqui pro Cedere também orou pela recuperação. Deve ser questão de saúde, né? Aqui o pedido da pessoa pela igreja do Cedere, pelo genro. E aí a irmã Elinária pediu aí pelo Jailton e pelo Douglas, para que Deus traga libertação dos vícios,
ou de qualquer outra situação, né? Ela falou aí alguma coisa de possessão, né? Que a gente sabe que o vício, irmão, não deixa de ser uma possessão, né? É o inimigo ali trabalhando para poder prender a vida das pessoas. Então vamos orar também aí por isso, né? Para que Deus ele traga libertação para essas pessoas, tá bom? Vamos nos ajoelhar? Pode orar, viu, irmão? Fique à vontade. Tem que abrir seu áudio, irmão. Aí. Senhor, nosso grandioso e eterno Deus, nosso Pai querido que está no céu. Amém. Toda honra e glória seja dada somente a Ti, porque só Tu, Senhor, és digno de honra e de louvor. Amém. Aqui está a nossa igreja, aqui está o distrito de joelho prostrado à Tua presença para Te buscar espírito e em verdade. Amém. Nós, em primeiro lugar, nós temos um pedido especial sobre os irmãos lá do CEDER, assim, a igreja de CEDER, que ali sabemos que é uma luz naquele bairro, que os irmãos possam crescer, que os irmãos possam dar testemunho de Ti, e eles possam ser um instrumento em Tuas mãos. Amém. Senhor, temos pessoas, eu não deu para gravar todas as pessoas, os nomes, mas Tu conheces cada pedido que for mencionado. Também tem pessoas que têm um pedido especial nos seus corações, que não revelaram, mas Tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Eu tenho um pedido especial, eu tenho um agradecimento pela nossa igrejinha aqui, Senhor, de Águas Lindas. Nós estamos em trabalho missionário aqui, em evangelismo, e nós estamos começando a receber as bênçãos, Senhor. Nós estamos com pessoas que já preencheram suas fichas e com certeza vai ter mais fichas para nós preencher. Que Tu possa usar o Teu servo, o pastor Eduardo, na direção desse trabalho, assim como cada membro, Senhor, desse nossa igreja, pela honra, para a honra do Teu nome, estamos todos envolvidos nesse trabalho. Tem sido um prazer trabalhar, fazer o trabalho missionário aqui em Águas Lindas. Que os irmãos possam lembrar da nossa igreja aqui. Lembrar, orar pela direção da igreja, de Paula, Teu servo que fala contigo aqui, que estamos também nessa parte do ministério pessoal. Abençoa cada um de nós. Senhor, cada pedido que for feito aqui nessa noite, que Tu possa responder, não como nós queremos, porque nós somos tão pecadores, somos tão indignos, que às vezes até não sabemos o que é melhor para cada um de nós. Os use o conhecimento de Tuas mãos. Perdoa o nosso pecado e nos dá um dia em Tua presença. Faça de cada um de nós o que Tu fizeste com o Teu servo Abraão, andar sempre em Tua presença e ser perfeito. Amém. Livre-nos do mal e não deixe que nenhum mal possa atrapalhar o nosso trabalho, o Teu trabalho, Senhor. Tudo isso eu te peço e agradeço já, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, muito obrigado, irmão Júlio, por orar e interceder aí pela igreja do CEDER, né? Pelas pessoas aí que mencionaram seus pedidos, né? Ontem nós chegamos lá, irmão, para o nosso evangelismo, mencionando aí, fazendo um adendo aí em relação ao evangelismo. E ontem, quando a gente chegou, né? Começou uma garoa na hora do evangelismo. Eu falei, meu Deus do céu. E o nosso ponto, ele não é coberto, né? O nosso ponto é descoberto, né? E ali a gente já falou assim, não, vamos ali para a igreja, né? Vamos para a igreja ali, já que é próximo. E aí algumas pessoas já chegaram a levantar, sabe? Mas o que eu achei mais interessante, irmãos, que as visitas não levantaram. As visitas ficaram sentadas, mesmo naquela pequena garoa ali, esperando a programação começar. Ninguém levantou das visitas. Quem levantou foi só uma irmã que estava meio gripada, falou, não posso tomar esse sereno não, porque eu estou gripada. E aí ela levantou e foi. Mais uns 2 ou 3 adolescentes foram e a gente ficou ali. O que é que a gente vai fazer? Cobrimos o som, começou a cobrir a caixa de som, correr atrás de uma coisa, e aí um irmão orando ali, né, em pensamento, eu orando também. E aí quando menos espera, irmãos, a chuva dissipou. Desapareceu a chuva. E aí nós fizemos evangelismo, ontem foi noite de apelo, fizemos um apelo ontem para as pessoas entregar o coração a Jesus, ontem falando sobre a volta de Jesus, e várias pessoas estiveram lá na frente aceitando o apelo, né? Então louvado seja Deus, que vocês orem aí pelo nosso evangelismo ali em Águas Lindas. Hoje a gente completa uma semana, e de hoje a 8 a gente conclui. Já temos algumas pessoas para o batismo, graças a Deus.
Então que vocês estejam aí orando, intercedendo, porque o trabalho de Deus ele não é fácil, mas é um privilégio a gente poder falar de Jesus, né? É um privilégio a gente poder apelar aos corações e as pessoas entenderem que viver sem Jesus, né, não tem possibilidade de a gente ser feliz longe de Jesus. Tá bom? Então vamos concluir aqui, irmão, nosso estudo. Falta aqui alguns slides e aí rapidamente a gente vai concluir aqui, tá bom? Voltando aí o nosso estudo, deixa eu ver aqui. Muito bem. Eu não sei se tem alguém aqui para entrar na reunião. Acho que não, né? Acho que ninguém pediu entrada, não. Muito bem, então nós paramos aqui nessa tela, né, irmão, sobre os 3 grupos aí no tempo do fim, né, que não é nem só no tempo do fim, não, né, em todo tempo esses grupos aí vão estar ativos, infelizmente, né. E aqui no livro, um dos livros de Ellen White, ela diz assim, ó, há sempre os que são propensos a apossar-se de alguma coisa, para prender as pessoas a rigorosa e severa prova, o que inserirão elementos de seu próprio caráter nas reformas. Então, irmãos, existem pessoas que ela não consegue fazer a reforma de saúde nem na vida dela, e ela fica impondo as pessoas a também terem aquela reforma de saúde. Então, não é a gente que vai fazer essa reforma, é o Espírito Santo, né? O livro aí, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 283 a 288, fala que as pessoas tentarão, né, inserir elementos do seu próprio caráter nas reformas. Não é a gente, né, irmão? Não é os elementos do nosso próprio caráter, é o elemento divino, né? É Deus que tem que fazer a obra, não é a gente, né? E aí você vê que os extremistas, eles ficam assim, né? Eles vão lá e acusam os jovens, esses jovens que só tomam Coca-Cola, não quer saber de nada, estão tudo perdido. E aí ele vai pro junto à panela, chega lá e ele vê um frango cozido, um frango assado, falando, não, esse povo está preparando para ir para o céu, não, está com defunto, trazer o defunto aqui para a gente comer. E aí o povo vai utilizando desses métodos aí para tentar reformar o povo, e a gente sabe que não é assim. Reforma não funciona, irmãos, com extremismo, exagero ou crítica. A reforma é de joelhos. Ore pela sua igreja, clame pela sua igreja e, acima de tudo, clame por você, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus, para que quando o seu caráter for transformado, aí o caráter de outros também serão. E aí diz assim, ó, é a falta de ação harmoniosa no organismo humano que produz enfermidades. O que é que falta? Lembra que eu falei lá das 3 áreas que a gente precisa cuidar? O físico, o mental e o espiritual. Então veja, é a falta de ação harmoniosa no organismo. Qual que é a harmonia? Entre as 3 áreas que correspondem à vida do ser humano. Quando não há harmonia, o que é que acontece? As enfermidades aparecem. Muitos não raciocinam da causa para o efeito, submete-se à doença como uma casualidade. Ah, não, isso aqui ia acontecer mesmo. Tem gente que fala assim, não, isso aqui é doença de velho, eu estou velho mesmo. Nem sempre. Nem sempre é doença de velho. Por exemplo, doenças como diabetes não é doença de velho. Hipertensão não é doença de velho. Essas 2 doenças aqui, tem outras. As pessoas, não é porque eu estou velho mesmo, todo velho tem esse tipo de doença. Não. Muitas vezes é a negligência. Pressão alta, irmão. Pressão alta vem no organismo por falta de... às vezes a pressão alta vem que tem a questão emocional e também tem a questão alimentar. Excesso de sal dentro do corpo. A pressão aumenta e chega um momento que tem que estar tomando remédio para controlar. Então não é essa questão de, não, ia acontecer mesmo. Não é assim que funciona. Tem muitas coisas que são frutos que as pessoas estão colhendo exatamente de uma negligência em relação à saúde. Violentos ataques de enfermidades, creem ele ser especial, dispensação da providência. Veja, mas drogas tomadas para curar a doença não restauram os poderes vitais. Né? Então veja, a gente vê aí que violentos ataques vêm sobre os servos do Senhor, né? Na verdade, irmãos, nós temos uma mensagem especial. Nós conhecemos a Bíblia, nós temos uma escritora que escreveu vários livros, a igreja promove a mensagem de saúde, temos uma TV que tem um programa que fala só sobre saúde. A gente tem informação demais, a gente só não sabe aproveitar. E aí o que acontece? E aí quando a pessoa fica doente, qual é a primeira providência dela? A medicação farmacêutica.
Não estou aqui, irmãos, demonizando, nem condenando a medicação farmacêutica, que tem doença que, infelizmente, somente essa medicação ela vai trazer. Porém, Deus deixou para nós, irmãos, os 8 remédios naturais. Se eu e você vivermos os 8 remédios naturais, nós teremos uma saúde abundante. Um artigo foi feito depois da pandemia e ali naquele artigo apresentou que muitas pessoas que tinham um viver saudável, cuidando da saúde através dos 8 remédios naturais, essas pessoas não tiveram efeitos do Covid, né? Efeitos, vamos dizer assim, significativos na sua vida por conta de cuidar da saúde. Até pegaram o vírus, até foram contaminados com o vírus. Porém, o vírus não teve assim, muito efeito na vida daquela pessoa, não causou tanto problema de saúde, ou talvez nem a pessoa nem sentiu, não tive não, mas às vezes ela teve, mas a saúde dela era tão boa, ela cuidava tanto da saúde, fazendo atividade física, comendo bem, dormindo bem, é uma pessoa que confia em Deus, que aquele vírus veio, mas ali quase não teve efeito na vida daquela pessoa. Por quê? Porque cuidou da saúde. Eu, por exemplo, eu fui atingido pelo Covid e graças a Deus os efeitos foram bem pequenos. Tem gente que perdeu paladar, isso e aquilo, eu tive, mas meu paladar não foi afetado, né? E outras coisas mais, né? Já teve pessoas que foram parar no hospital, em coma, né? Ficou em coma ali, saiu pela misericórdia de Deus, mas é porque justamente a saúde estava já fragilizada. Então veja, tornar clara a lei natural é instar para que seja obedecida. Eis a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo para preparar um povo para a vida do Senhor. Irmãos, a reforma de saúde, ela faz parte do preparo daqueles que estão aguardando o nosso Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus. Então a reforma de saúde, ela trabalha assim, ó. Primeiro, Cristo é a cabeça, ele é o centro. Aí ele faz a obra no corpo, né, que é a igreja, né, que é o ministério evangélico. E aí depois o braço, que somos nós fazemos a obra médico-missionária. O que é a obra médico-missionária, irmãos? É a gente levar para as pessoas que Deus ele quer curar o corpo, mas Deus também cura a mente. Mas às vezes, para a pessoa ter a cura da mente, primeiro ela precisa ter a cura do corpo. E nós, como igreja, nós temos essa mensagem, que é um dos braços da mensagem do terceiro anjo. É a gente levar a mensagem de saúde para as pessoas. Agora imagine, um povo que serve a Deus, mas vive doente. Um povo que serve a Deus, mas vive cheio de remédios. A minha sogra, por exemplo, ela toma 10 tipos de medicamento de uma vez só. Ela coloca 10 pílulas e toma de uma vez só. Então, que exemplo a gente está sendo para o mundo? Né? Que exemplo a gente está sendo para o mundo, dizendo que nós somos cristãos, cuidando do nosso corpo, que o corpo é o templo do Espírito Santo, porém, vive doente. Né? Então, realmente, não é um bom testemunho, é um testemunho. Então, veja aí, ó. Diz aí, ó, a influência da obra que estamos fazendo será sentida por toda a eternidade. Se trabalharmos em harmonia, Deus demonstrará o seu poder em nosso favor, como fez no dia do Pentecoste. Então veja, a obra que Deus quer realizar, irmãos, é aquilo, como diz a palavra de Deus, né? Deus ele quer fazer, né, uma obra grande na nossa vida, mas tem a parte do ser humano. O ser humano precisa fazer. Quando você vai lá na Bíblia, existem alguns milagres que Jesus realizou que teve a parte de participação do ser humano. Jesus foi lá, cuspiu na terra, fez um bolinho ali, né, ali com a saliva, e ali ele colocou nos olhos do cego e falou, agora vai lá e se lave. Qual era a ação da pessoa? Ir lá e se lavar. Quando ele chegou lá para a pessoa lá para curar, ele falou o quê? Levante e ande. A pessoa tinha que ir o quê? Crer. E ela tinha que tomar uma atitude, acreditar no que Deus estava falando para poder o quê? A cura ser realizada. Então veja, nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Então Deus vai fazer a parte dele? Vai. Deus quer derramar o seu poder sobre nós? Quer sim. Deus quer fazer em nossa vida mais do que um Pentecoste? Ele quer fazer. Porém, nós precisamos fazer a nossa parte. E aí eu concluo com essa parte que diz assim, ó, para refletir. O seu estilo de vida é uma pergunta. O seu estilo de vida atual está glorificando a Deus ou é uma pedra de tropeço para o derramamento do Espírito Santo em sua vida? Não adianta, irmãos, a gente passar o tempo todo clamando pelo poder do Espírito Santo se a gente não está cuidando desse tempo. Como é que o Espírito Santo vai habitar dentro de nós se o nosso corpo está tão sujo, irmãos, que o Espírito Santo fala assim, não tem condição. Não tem condição de eu habitar dentro de um corpo desse que está completamente sujo, né? Completamente, vamos dizer assim, sedentário, né? Um corpo sedentário, irmão, é a pior coisa. A mente não funciona bem, o corpo não funciona bem, né? Então veja,
A gente precisa entender. Então, a nossa vida atual, ela está glorificando a Deus ou ela é um testemunho para as pessoas? Então, veja, irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que Deus, ele quer fazer a obra, né? Porém, essa obra ela vai ser realizada na vida de cada um de nós, se nós também permitirmos que Deus faça. Então, Deus quer fazer a obra, mas você quer deixar Deus fazer a obra na sua vida? Só depende de você. É a decisão que nós precisamos tomar, irmãos. A decisão de realmente fazer uma reforma. Então, quando você for, estamos no início do mês, quando você for no supermercado fazer compras, lembre-se dessa mensagem. O que é que eu estou colocando dentro do meu carrinho? O que é que eu estou comprando para os meus filhos? Às vezes eu vejo muitas crianças aí, vivem doentes, crianças pequenas. E aí quando eu vejo, está lá a criança lá com a mamadeira de Nescau, né? A criança é açúcar constantemente, é doce, é chocolate. E aí não entende por que a criança vive gripada, problemas alérgicos. Alimentação, irmãos. Não tem para onde correr. Eu vejo pessoas que é o tempo todo espirrando. O que é? É alergia. Tá, irmã, é alergia, mas deixa eu te falar, você consome alimentos voltados à origem animal, leite, iogurte, que não é o que eu mais gosto. Então, irmão, não tem como sarar desse jeito. Aí a pessoa come aquilo que é indevido, a doença aparece e o que é que ele vai fazer? Vai tomar o remédio. E aí ele não cuida da saúde, né? Ele não faz uma reforma de saúde, ele come alimento que não deve e ainda vai tomar um medicamento que não é o alimento ideal que Deus preparou para nós. O remédio natural, irmãos, é o que Deus deixou para nós, é a natureza. É respirar o ar puro, é tomar sol, é atividade física, é confiança em Deus, é beber 2 litros de água por dia, é abster-se de alimento que não deve, é se alimentar daquilo que deve, e tudo tem um ponto de equilíbrio. Porque tem gente que é assim, ele fala assim, eu não como determinado alimento, mas quando ele senta, ele come um cacho de banana. Tá errado. Né? Falta equilíbrio, né? Ele não come determinado tipo de alimento que é prejudicial, não como isso, não come aquilo, mas quando ele senta, chupa uma melancia de uma vez só. Não, aí também foge do equilíbrio, né, gente? Então, tudo tem um ponto de equilíbrio. E Deus, ele trabalha dentro do equilíbrio. Tá certo, irmãos? Essa mensagem, irmãos, não é uma mensagem tão agradável. Porque, infelizmente, a gente mexe com a maioria dos irmãos. A maioria de nós precisamos fazer esse tipo de reforma. E você percebe que nós, irmãos, nós temos uma grande responsabilidade. Sabe qual que é? Vocês que são pais e avós, se você não cuidar da sua saúde, você também não vai cuidar da saúde daqueles que você tem responsabilidade. Porque a gente acaba, né, não se alimentando bem e acaba também o quê? Sacrificando aqueles que não têm a opção de escolher. Por exemplo, você que tem um bebê de colo, uma criança pequena que depende dos seus cuidados, ela vai comer o que você der. Ela vai comer uma carne gordurosa se você der, um ovo mergulhado no óleo se você der. Ela vai comer chocolate, vai tomar Nescau de manhã, vai tomar Nescau de noite. Tem pai que fala, meu filho vai dormir tarde, mas também você dá um copo de Nescau 8 horas da noite. Você acha que o açúcar ele vai fazer o quê? Vai deixar a criança calma ou agitada? Vai deixar a criança agitada, entendeu? Não consome frutas, não consome verduras. Irmãos, o nosso prato ele tem que ser um prato colorido. É o arroz, é o feijão. Se colocar macarrão, não use o arroz. Os dois são carboidratos. Ou é macarrão ou é arroz. Tem gente que come os dois todo dia. E aí não entende, porque, pastor, mas eu não como essas coisas todas, minha pressão está lá em cima, tô com início de diabetes. É claro, excesso de carboidrato. Carboidrato é o que, irmão? Energia. E se você não gasta energia, ele se transforma em gordura. Tem muita gente que está gordinho aí porque é excesso de carboidrato, come demais. Come muito carboidrato e não gasta o carboidrato. Porque o carboidrato é o quê? Energia. Energia é para ser gasta. Atividade física, trabalho, fazer caminhada, fazer uma atividade física que transpira mesmo, que ali vai liberando ali. E aí, arroz, feijão, é uma saladinha, irmãos, é uma salada de beterraba, é uma salada de cenoura, é uma salada de alface com tomate. Coma uma salada e ali coloca a mistura que você quer colocar, entendeu? Mas nunca exagero. Não coma para morrer, né? Quer dizer, não viva para comer, coma para viver. Tem gente que quando senta diante de um prato parece que o mundo vai acabar. É minha última refeição, então deixa eu me matar aqui logo na frente desse prato, né?
E aí ele acha que ele é um homem de fé, uma mulher de fé, que derruba montanhas, né? Bota aquela montanha, né? E ele fala, agora vai começar a guerra, vou derrubar, né? Então, irmãos, a gente tem que cuidar, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Tem muita coisa que a gente não entende aqui, é porque o corpo está doente. Lê a Bíblia, não entende. Vai para a igreja, dorme o tempo todo, né? Porque o corpo está o quê? O corpo está ali, ó, tá com tanto alimento que não está dando nem conta, né? E aí é sono o tempo todo, sentou, dormiu. É sono. Então isso é o quê? Muitas vezes é um processo de fermentação que está dentro do corpo. Tudo que você come está fermentando, né? Líquido nas refeições, excesso de alimento, falta de atividade física. E aí a pessoa tem um sono que não acaba, é sono o tempo todo. Às vezes é problema de anemia, às vezes está anêmico também, entendeu? Tem que fazer exames, faça exames, acompanhe a sua saúde, irmão. Uma vez por ano, vá ao médico, faça um check-up geral. Olha como é que está. Não é porque você não está sentindo nada, não significa que o seu corpo não esteja doente. Porque a qualquer momento, essa doença não pode se manifestar. E quando nós falamos de doença como câncer, irmãos, quando você demora de ir ao médico e quanto mais tarde descobre essa doença, mais difícil será a cura. Agora, se descobre no início, a possibilidade de cura ela é bem maior. Então, cuide da sua saúde, porque se você não cuidar da sua saúde, ninguém vai fazer isso por você. Então, o que você come, o que você coloca na boca, ninguém obriga. Abre a boca aí que eu vou empurrar um pedaço de carne. Abre a boca aí que eu vou... Não é isso que acontece. É você que escolhe, é você que coloca a quantidade, a qualidade do alimento. É você que compra, é você que vai lá no mercado e compra. Não chega lá no mercado e fala, não, toma aqui, ó, vou jogar tudo esse teu carrinho, esse monte de porcaria, você vai levar. Não é assim que funciona. Somos nós que passamos lá nas prateleiras, né, e compramos. Eu me lembro, irmãos, que quando eu ia fazer compras, eu gastava muito dinheiro com biscoito recheado, bombom, essas coisas. Graças a Deus, estamos livres disso. Agora, com a enfermidade da nossa filha, a gente já cuidava da nossa alimentação, a gente está cuidando mais ainda, né? Pão sem glúten, né? E aí a gente está aprendendo agora, a gente agora está o quê? Reaprendendo, né? A gente já cuidava da saúde, agora a gente está incrementando mais. E a gente está percebendo, assim, já uma melhora significativa na saúde dela, porque o corpo está inflamado, né? Quando o corpo está inflamado, qualquer tipo de infecção, qualquer tipo de probleminha, aquilo ali se agrava porque o corpo está o quê? Doente. Agora, quando a gente cuida da nossa saúde, aí você percebe que a doença ela pode até aparecer, mas rapidamente ela vai embora. Por quê? Porque aquela doença ela não vai conseguir atingir o seu corpo, porque o seu corpo está o quê? Saudável. Não é porque você está saudável que a doença não vai atingir. Em algum momento a doença pode bater na sua porta. Mas se você tiver com a vida em dia, né, a probabilidade de você combater aquela doença mais rápido é muito maior. E isso independe de idade, tá, irmãos? Estou vendo aqui que tem alguns irmãos aí que já são bastante experientes. Isso independe de idade. Ah, é só novo. Quando era novo eu tinha uma saúde e tal, agora depois que eu fiquei velho estou doente. Né? Será que é a velhice? Será que é a idade? Né? Ou será que é justamente uma negligência em relação à questão de saúde? Agora nós iremos fazer o nosso último momento de oração, irmãos, tá? Para a gente poder concluir. Nós já estamos aí olha como passa rápido, meu Deus, já tem 1 hora. Já temos 1 hora aí, já que nós estamos aqui juntos. Então a gente vai fazer aqui agora uma oração, na verdade 2, né? Deixa eu ver se tem mais algum pedido aqui. Não tem. Então a gente vai orar aqui para que Deus traga aí um despertar à nossa igreja, ao nosso povo, para a reforma de saúde, irmãos. Precisamos orar por isso. Precisamos orar para que Deus toque no coração dos nossos irmãos, porque a gente tem uma mensagem muito ampla, muito vasta em relação à questão da saúde. A gente só não segue se não quiser, né? Porque não é por falta de informação. Informação tem demais. Na internet, irmãos, o que tem de informação sobre saúde, né? Médicos aí, ó, com canais oferecendo conteúdo, né? Às vezes ficar vendo um conteúdo lá que não tem valor nenhum, procura lá sobre determinado tipo de doença, procure se informar. Às vezes tem uma coisa que você fala, não é isso aqui que está prejudicando a minha saúde. E muitas vezes é exatamente isso que está trazendo problema, né? A saúde está agravando aquele problema na sua vida. E não tem coisa pior, irmão, do que viver uma vida doente, né? É melhor você cuidar da saúde do que você cuidar da doença. É muito ruim uma pessoa doente, né? Estou aqui, esses dias a gente está com a nossa filha aí, a gente percebe como é ruim, né? A pessoa, em dado momento, assim, perde até vontade de viver, porque a dor não passa, tal, e aí a pessoa fica ali, ela perde as forças, perde as energias, né? E perde o ânimo, por conta do quê? Da doença. Então, cuide da sua saúde e cuide da saúde da sua família. Você que é
responsável pela culinária da sua casa, cuide daquilo que você coloca no seu prato, aquilo que você vai cozinhar. Peça a orientação do Espírito Santo, irmãos. Peça a Deus para te ajudar. Senhor, isso aqui que eu vou fazer, me ajuda. A alimentação natural, irmão, vegetariana, é uma alimentação que dá mais trabalho. Por isso que tem muita gente que não gosta, porque é muito mais fácil fazer um arroz, feijão e fritar uma carne, do que você fazer um assado, de que você fazer um tabule, de que você fazer um assado. Dá mais trabalho, é claro que dá. Mas e a qualidade daquele alimento quando entra no teu corpo? Aquilo ali vale muito a pena, valeu todo o trabalho que você fez. Porque aquilo ali vai o quê? Vai fornecer para você o quê? Energia boa, né? Você vê que a alimentação... Eu nunca vi um vegetariano gordo, irmão. Você já viu? Todo vegetariano ele é magrinho. Ele é, ó, né? Não vou dizer seco, né? Porque tem uns também que às vezes já é exagero, né? Mas você vê que aqueles que têm a alimentação mais natural, você percebe que eles têm o quê? Um corpozinho esbelto, tá em forma. E olha só, irmãos, na perseguição a gente tem que estar em forma, viu? Quando chegar a perseguição, quem tiver em forma, né? Esses aí, eles terão mais facilidade de fugir daqueles que estão perseguindo. Aqueles que não estão em forma, né? Eles vão ter mais dificuldade de acompanhar aqueles que estão fugindo e serão mais fáceis de serem o quê? De serem pegos, né? Até outro dia eu vi um vídeo assim, só para quebrar o gelo aqui, que eu tô vendo que vocês estão muito sérios, né? E aí outro dia eu vi um vídeo que aí tinha dois homens andando assim numa trilha, né? E aí quando menos espera, ele ouviu o rugido de uma onça, né? A onça começa a rugir ali. E aí de repente, aí um deles assim, ele começa a pegar a blusa assim, dobrar, tava com a blusa social, né? Aí ele começa ali também a dobrar a calça, né? E aí ele falou assim, aí o outro falou assim, não, pra que você tá fazendo isso aí? Aí ele falou assim, meu amigo, quando a onça vier, aquele que tiver mais preparado, né? Esse vai fugir. Como eu tô percebendo aí que você tá mais gordinho, então assim, ó, sinto muito, mas eu já tô indo. E ele se mandou. Esse é o amigo da onça, né? Ele nem pensou no amigo, ele ó, se mandou, né? Então, gente, não sejamos o amigo da onça, né? Cuidemos de nós e vamos cuidar também dos nossos queridos, tá bom? Eu quero encerrar agora vamos fazer 2 orações. Deixa eu ver aqui quem é que a gente poderia... Eu vou pedir ao irmão Raifran para fazer uma oração. Você pode fazer oração, Raifran? Tá por aí ou tá no trabalho? Não sei se tá no trabalho. Raifran? Eu acho que não vai poder orar, não. Então, eu vou pedir aqui, deixa eu ver aqui outra pessoa aqui, para a gente poder aqui. A irmã Jacilene. Tá por aí, irmã Jacilene? Irmã Jacilene? Oi, pastor, tô sim. Opa, irmã Jacilene, vai fazer uma oração por nós, irmão, tá? Pela reforma de saúde na nossa vida, na nossa casa e na nossa igreja, tá bom? E aí eu concluo a última oração com o encerramento aqui do nosso culto, tá bom? Fechemos nossos olhos, irmãos, aqueles que puderem ajoelhar, podem ajoelhar e nós vamos orar, tá bom? Tá bom. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, graças te damos, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos deu o privilégio de estarmos na Tua presença. Amém. Reunido em Teu nome, para juntos, Senhor, nós nos prepararmos para amanhã da ressurreição. Amém. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada nesse grupo de oração, que é uma bênção na nossa vida, na vida também do nosso pastor, eu tenho certeza disso. Amém, Senhor. Então, Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito e continua a fazer em nossas vidas. Amém. E nesse momento nós estamos aqui de joelho dobrando na Tua presença, buscando a perfeição no Senhor, e o Senhor nos ajude a cada dia a nos reformar para vivermos melhor nos Teus caminhos, Te buscando, pregando a Tua verdade, ensinando a verdade que nós temos em nós, mostrando para o mundo que ainda não Te conhece. Que o Senhor abençoe a saúde de cada família representada, daqueles que não estão aqui também, mas estão em suas casas, nas suas igrejas, no distrito do Bela Vista e também mundialmente na nossa igreja. Amém. Nós sabemos, meu Deus, que muitos de nós, igual o pastor falou, estamos doentes. Porque por negligência nossa,
Então, Senhor, nos ensina a nos prepararmos para termos uma boa saúde, para melhor nós te servirmos. Amém. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão enfermos. Sabemos que existe irmãos enfermos em nosso meio, mas que o Senhor esteja com cada um deles. Nós ouvimos aí alguns pedidos e, Senhor, toma nas tuas mãos a vida de cada um. Nós sabemos que o vício não é fácil, nós sabemos que nada é fácil a gente largar, porque o pecado é bom, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Então, o impossível se torna possível. Amém. Que o Senhor nos ajude a cada dia a nos preparar para a Canaã celestial. Amém. Ensina o teu povo, ensina os teus filhos a fazer a tua vontade, a fazermos o certo para que tenhamos saúde. É como diz o ditado, quem não cuida da saúde, cuida da doença. Então, que nós possamos cuidar da nossa saúde e não da doença. Fica conosco, nos dá a cada dia o perdão dos nossos pecados. E mais uma vez, Senhor, nos ensina a fazer a tua vontade, o teu querer. Essas bênçãos nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, continuando na tua presença, bom Pai, louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Louvado e exaltado seja para sempre o teu santo nome, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar, das fontes das águas, o Deus que tem cuidado de nós 24 horas e também da nossa família. É bem verdade, Senhor, como foi mencionado pela nossa irmã. Nós, Senhor, temos negligenciado em relação ao cuidado da nossa saúde. Muitas vezes comemos e bebemos, fazemos coisas que não te agradam, coisas que agridem o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas nós queremos pedir ajuda ao Senhor, que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dê a força necessária para a gente poder dizer não àquilo que é prejudicial e nós nos alimentarmos e cuidarmos da nossa saúde física, da nossa saúde mental e também, Senhor, da nossa saúde espiritual. A gente sabe que é um conjunto, são 3 coisas que precisam estar em harmonia. E nós pedimos ao Senhor, que é aquele que dirige todas as coisas, que o Senhor traga conexão e harmonia entre essas 3 áreas da nossa vida. Se existe alguém aqui, Senhor, que está com problema de saúde, que o Senhor venha trazer cura, não somente, Senhor, da doença física, mas também do coração, para que essa pessoa entenda que o cuidado do corpo, o cuidado da saúde, ela vai trazer reflexos positivos para a sua vida. E as doenças, Senhor, serão afastadas da sua vida. Peço ao Senhor, Pai, o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Mas antes de nós recebermos o Espírito, sabemos que o Senhor quer preparar o vaso. O Senhor quer reformar, o Senhor quer limpar o vaso que é cada um de nós de toda a sujeira do pecado, para que assim habite em nós o poder e a glória do Senhor. Pedimos a tua bênção sobre o nosso distrito, sobre os 14 distritos aqui do Polo 3, Senhor, e também sobre toda a Associação Sul do Pará e toda a igreja, Senhor, espalhada no mundo. Que o Senhor continue conduzindo a tua igreja e que a gente viva dentro da mensagem que o Senhor já nos proporcionou, já nos apresentou, que é a mensagem bíblica e também a mensagem de saúde. Permanece conosco, nos dando um dia feliz, acompanhado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. Muito obrigado por você está se esforçando para estar aqui conosco todas as manhãs não, na terça e na quinta, 2 vezes por semana, né? Promova, irmãos, não é pecado a gente promover a obra do Senhor. Eu sempre vejo algum de vocês aí, parabéns por vocês estarem incentivando os irmãos, né, a estarem aqui, né? E aí assim, água mole e pedra dura, tanto bate até que for. É um trabalho de formiguinhas, né? A gente vai falando, o pessoal não entende e acha que não é importante. Ore para que Deus tire essa preguiça do nosso povo, né, irmãos? Porque tem gente que pode estar aqui, mas prefere estar dormindo, né? O sono, né? Arrebatador, né? Ele não consegue largar os lençóis, né? A cama, né? E aí vamos orar para que em nome de Jesus, né? Que essa pessoa levante e ande, né? E esteja aqui na presença do Senhor, não somente no nosso culto, mas todos os dias, né? Todos os dias acordar cedo para estar na presença do Senhor. Deus abençoe grandemente você e sua família. Você pode dar um bom dia aí, um tchauzinho aí para os irmãos e aí vai falando e aí vai desconectando até a gente desligar aqui, tá bom? Bom dia para você. Bom dia, feliz especial para nós.
Que todos tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus. Bom dia Amém. para todos, sempre na paz, graça e paz para todos. Bom dia, irmã Marli. Amém, irmã? Larguei o Pensóis. Amém. Já tem milagre, hein, pastor? Opa, tá vendo aí? Deus é o Deus do milagre. Bom dia para vocês, casal. Deus abençoe. Bom dia a todos. Bom dia, irmão Wilson. Bom dia, irmã Regiane. Bom dia, irmã Aparecida. Bom dia, irmã Mariene, né? Irmã Mariene está aqui conosco também. Deus abençoe. Irmã Gilnete, o esposo da irmã Gilnete está aqui hoje também. Acho que estão em lugares diferentes, vocês não estão na mesma casa, mas os dois estão aqui, ó. Que legal, parabéns. Irmã Corina, parabéns, viu, gente? Deus abençoe. É sempre bom estar aqui com vocês, tá bom? Quando a gente está fazendo aqui a mensagem, se no final você tiver alguma contribuição, algum texto para poder falar, você pode contribuir também, tá? Aqui não é a sala de aula não, tá? Só que um fala e todo mundo fica escutando, né? Às vezes você tem alguma coisa para contribuir, pode contribuir também, tá bom? Irmã Fáuzia, Deus abençoe todos vocês, viu? Um excelente dia e que essa mensagem aí realmente fique no coração de vocês e que a gente venha praticar essa mensagem tão importante, que é a mensagem de saúde, tá bom? Tchau, irmãos. Fica com Deus, tá? Bom dia para vocês. Até logo. Bom dia. Já curte, comenta, compartilha, nos segue aí no canal do YouTube, ative aí o sininho, as notificações para que você possa receber todo o vídeo, toda a atualização que a gente colocar aí, para que você possa receber, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe.